Fala, meu povo! Bom dia pra vocês, mas eu tô gravando isso de noite. O vídeo só vai sair no sábado, a hora que ele está saindo pra vocês, mas eu tô gravando isso sexta-feira, 10h05 da noite. Então isso já vale um like que vocês se inscrevam. E mais, além de eu responder perguntas de vocês, eu ainda vou mostrar os meus livros, o que sobraram dos meus livros de futebol, desde que eu fui morar fora por conta das mudanças, que são sempre complicadas, para levar coisa para cá e para lá. Deixei os meus livros de futebol na casa dos meus pais e eu vou mostrar que tem algumas curiosidades para vocês. Esse aqui é o Como o Futebol Explica o Mundo, é um livro bastante conhecido para quem gosta de futebol, né, que fala de alguns clássicos nacionais mundo afora e como eles ajudam a explicar o mundo. Fala de Barça Madrid e como que isso explica a relação Catalunha e resto da Espanha. Tem de Glasgow, Celtic e Rangers, que fala sobre os protestantes e os católicos na Escócia e por aí vai. Também clássico dos Balcãs e tal. Bem legal. Tem em português, do Franklin Foer. Tem essa aqui, Senda de Campeones, é do Martí Perarnau, é o autor dos livros do Guardiola. E De la Masia al Camp Nou, Senda de Campeões é Caminho dos Campeões. E aqui fala de vários jogadores do Barcelona que saíram da base para o profissional, como que isso foi feito, o trabalho de base do Barcelona. É basicamente um livro sobre o trabalho de La Masia. Ele já é bem antigo, porque eu tenho ele comprei por 19,50 €. Deve ter comprado isso em 2011, primeira vez que eu fui em Barcelona. Tem aqui um livro sobre o Fábregas com algumas curiosidades. Esse daqui é um dicionário de jogadores do Barcelona, escrito pelo Ángel Iturriaga. Basicamente é fichas de jogadores do Barcelona, de todos os jogadores que tinham passado pelo Barça, com os números deles, até não sei qual ano que foi isso daqui. Hoje em dia, internet, né? 5 minutos resolve. Esse daqui tem uma grandíssima curiosidade. Isso aqui a bola não entra por acaso, né? Isso aqui virou bíblia para quem quer entender futebol fora de campo, gestão e tal, que é a história da reconstrução do Barcelona, que em 2003 estava ferrado, e aí o Joan Laporta como presidente, com Sandro Rosell como vice, e o Ferran Soriano, que hoje é CEO do Manchester City, como diretor, e ainda o Tite Bergstein e tal, fazem com que o Barcelona dê a volta por cima. Chegada do Ronaldinho, saída de alguns jogadores, renegociação de contratos, melhorar o marketing do clube. É um livro que também virou muito, muito famoso, assim, de gestão e de entender futebol fora das quatro linhas, e tem uma curiosidade exaça dentro dele. Tem um autógrafo do Ferran Soriano com uma dedicatória para mim. Um abraço para o Marcelo, um dos maiores torcedores do Barça que eu já conheci. Visca el Barça. Ferran. Eu entrevistei o Ferran Soriano no aeroporto de Guarulhos em 2012. Ele tinha vindo para uma palestra, alguma coisa assim, e eu tinha contato com ele por e-mail. E aí a gente se encontrou no aeroporto, ele estava ali tomando um café e tal, e eu fiz a entrevista, e eu contei para ele a minha relação com o Barcelona, e ele assinou meu livro dessa forma. Bem legal. Um dia eu ainda vou mostrar, tem contato ainda com o pessoal do Ferran, vou mostrar isso para ele. Isso daqui eu ganhei da Bundesliga. Eu fui uma vez para a Alemanha, 2015, final de 2015, a convite da Bundesliga, para acompanhar algumas partidas e conhecer os clubes de dentro e tal, foi bem legal. Eles deram um mapinha dos clubes que disputaram a Bundesliga com o PIN deles na temporada 15 e 16. Então tem a região da Alemanha e o PIN de cada clube que é de qual cidade. Detalhe, só tinha um clube que era Berlim, da Alemanha Oriental. Hoje é só o Leipzig, na primeira divisão. Se eu não estou enganado, é só o Leipzig. Bom, tem o Union Berlin, né? Que também tem o Leipzig e o Union Berlin. Aqui Berlim tá bem na divisão ali e tal, né? Enfim, meu povo, quase 4 minutos sem responder nenhuma pergunta, mas mostrando umas curiosidades para vocês que eu acho que vocês gostam também, né? Vocês devem estar assistindo isso no sábado de manhã. E sábado de manhã é um bom momento para ter bastante curiosidade. Bora lá. Primeira pergunta do Pedro Zé Silva. Na sua opinião, qual a melhor forma de melhorar a defesa do Barcelona? Levar tantos gols não dá. Pelo estilo de jogo que tem o Barcelona, a defesa vai estar exposta a jogadas de 1 contra 1, contra-ataques, bola nas costas do zagueiro, esse tipo de coisa. O que dá para melhorar é a qualidade dos defensores. O estilo de jogo é esse, né? Então o que você pode fazer é executar melhor. O Barcelona não quer correr menos riscos. O Barcelona quer jogar com a defesa alta, ele quer pressionar, porque às vezes parece que ter a defesa alta é um defeito. Não é um defeito, é uma característica. Pode se tornar um defeito se você não conseguir utilizar a defesa alta. Para que você tem a defesa alta? Porque se sua defesa está alta, o seu meio campo está alto, o seu ataque está alto, você vai pressionar os caras lá na frente para recuperar a bola muito rapidamente. Se isso não dá certo, se conseguem via passes
te desarmar o seu ataque, o seu meio campo e gerar um passe nas costas da sua defesa, você vai ter muitos problemas mesmo. E aí, o que faz a diferença é a qualidade dos defensores. Defensores rápidos e inteligentes para correr para trás e alcançar os atacantes, goleiro rápido e inteligente para sair, para antecipar, jogadores muito fortes em duelos. Barcelona precisa muito de duelos na frente e atrás. Os atacantes a gente está vendo que estão ótimos, mas os defensores nem tanto. Então é nível de defensores mesmo. Vai ter muitas situações que eles vão estar desprotegidos, em situações de 1 contra 1 de vulnerabilidade. Nessas situações eles têm que se dar melhor que o atacante adversário, e para isso precisa de qualidade. Então basicamente a ideia é manter esse estilo de jogo, porque é o que o técnico acredita, que fez os jogadores acreditarem também, e basicamente os defensores têm que levar mais vantagem do que eles têm levado, porque realmente é muitos gols que o Barcelona tem sofrido. No vídeo do Barça que eu vou fazer hoje para vocês, amanhã para mim, nesse sábado, eu vou falar um pouco sobre esses números defensivos do Barcelona na temporada. Ó, essa pergunta aqui do Henrique Mendes 012 foi feita 1 milhão de vezes. Acha possível uma volta do Messi para o Barça para se preparar para a Copa de 2026? Eu vi que saíram algumas notícias de que o Messi quer voltar a morar em Barcelona. Daí ele se aproximar de Joan Laporta, dessa diretoria, acho complicado. E que volte ao clube também, tá? Assim, continua não tendo nenhum tipo de... Isso aqui tá meio ruim, hein? Não tô satisfeito, não. E era bem na parte que vocês mais queriam eu falando do Messi. Enfim, ficou pior ainda, né? Acho que agora tá um pouco melhor. Não tem nenhum tipo de aproximação do Messi com a diretoria do Barcelona. Eu acho que é simplesmente um plano de vida dele voltar a jogar no Barça. Se ele vai renovar ou não com o Inter Miami é outra história, tem que ver ainda como é que vai ser, mas não me parece futebolisticamente intenção do Messi ou do Barcelona unirem seus caminhos de volta, tá? Então fiquem tranquilos que é uma intenção de vida do Messi morar em Barcelona e não me parece nesse momento que exista nada mais do que isso em intenções futebolísticas, até onde eu sei pelo menos. W. Henry Q, porque realmente escreve igual em o Thierry Henry, depois tem um Q. Seu grande favorito para ganhar a Champions 2024-2025, tirando o Real. O Real Madrid não é o meu grande favorito, é porque é impossível descartar o Real Madrid. Mas pelo que vem jogando na temporada, não é. O Liverpool é obviamente o favorito de todo mundo, né? Aí depois vem os palpites que mais ou menos são óbvios também de todo mundo, que é Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. O que eu acho que vocês deveriam ficar atentos é na Inter, no Arsenal, no Leverkusen e no Atlético de Madrid. Esses 4. Porque a gente vai mais pela hierarquia dos outros, pelo hype dos outros, e até o Manchester City normalmente é colocado antes desses, mas Inter, Arsenal, Leverkusen e Atlético de Madrid são times muito bons, que eu não sei se vão ganhar, mas podem, tá? Acho que um desses 4 pode ganhar. Para mim o favorito é o Liverpool. Depois, esses 4 que eu citei aqui, para mim estão no mesmo nível, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, dependendo do dia e tal, muito equilíbrio, mas estão no mesmo nível de Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, que para mim são os outros 3 mais hypados, assim, considerados favoritos. Nicanor Trindade. Tucheira? Não. Nunca nem experimentei, não é a minha não. E recomendo que vocês façam o mesmo. Nunca foi minha coisa. Narlon Pereira. Por que o Real Madrid não mantém o Ceballos no elenco? Pô, o Ceballos é muito útil, cara. Ceballos faz saída de bola, controle de meio campo. É um jogador que, para você ter no elenco, ele aceita não jogar sempre. Ele sabe que o papel dele é secundário. É muito difícil você ter só protagonistas. É importante ter coadjuvante, jogador que está lá para ajudar. E ele aceita esse papel dele no Real Madrid. É um jogador muito técnico, muito inteligente, com a bola no pé, que também está fazendo bem o serviço sujo, por assim dizer, né? Que é um jogador para correr mais pelos outros. Então o Ceballos é um jogador muito útil para o Real Madrid. Realmente é um cara que é muito bom tendo elenco. Santos LW. Marcelito, o que acha que o Barcelona pode ganhar essa Champions? Eu acho que pode, mas não é o favorito, né? O favorito é o Liverpool, mas poder pode. Tá ali como os outros, classificou muito bem, joga muito bem os grandes jogos. Barcelona é mais candidato hoje do que era no início da temporada, então pode sim. Agora, se eu aposto que vai ganhar, não. Acho que o Barcelona não vai ganhar. Pela quantidade de gols que sofre, um dia isso vai penalizar o Barcelona. Ele vai tomar muitos gols no jogo e não vai fazer o suficiente para tanto. Então, se ganhar a Champions, ainda vai me surpreender. Mas já me surpreendeu positivamente nessa temporada pelo que foi construído. A defesa precisa melhorar. Normalmente, os times de melhor defesa ganham mais campeonatos do que os times de melhor ataque.
Walter Neto. MB, o que acha do curso de administração para quem ainda não encontrou uma vocação? Acho que é como todos os outros. Você vai se formar, você vai ter uma profissão, você pode ganhar dinheiro trabalhando com ela e talvez você não goste. Depois você acha alguma coisa que você gosta mais. Então, não tem diferença. Talvez você tenha um leque maior para trabalhar em vários setores, né? Porque um curso de administração ele abre bastante o leque para você trabalhar dentro de qualquer lugar quase no meio corporativo do que se você fizer odontologia. Basicamente você vai ter que trabalhar cuidando de dente de pessoa. Mas é uma profissão, simplesmente. Então, não sei por que eu, jornalista esportivo, você manda uma pergunta dessa, mas basicamente é isso. Outra pergunta que foi uma campeã de audiência nessa semana, muita gente perguntando, e eu vou ler o nome do Léo Federico, mandando um abraço para todo mundo que perguntou isso. Existe a possibilidade do Neymar no Barcelona em julho? Existe o interesse do clube? Eu não sei se existe interesse do clube, eu entrevistei o Deco antes do jogo contra o Benfica e perguntei se o Barcelona em algum momento cogitou. E ele disse que pelo fair play financeiro não e que o Neymar bem jogaria em qualquer clube do mundo. Isso para mim mostra que, pelo menos o diretor técnico do Barcelona, imagina que sim, o Neymar poderia ser uma boa. Se existe possibilidade de ele ir para o Barcelona, também me parece algo bastante claro qual que é a estratégia do Neymar e o que pode acontecer na carreira dele. 6 meses no Santos, tem que ter 6 meses de qualidade física, principalmente, tem que estar fisicamente bem. O que é estar fisicamente bem? Cara, é jogar 80% dos jogos, mais de 70% dos jogos, desde que ele deixou o Barça. Em 2017, né, temporada 17 e 18, no meio de 2017, o Neymar, antes dessa lesão grave que ele teve no joelho, ele já tinha ficado de fora de 50% dos jogos. E agora ele vem de praticamente 1 ano e meio parado. Então, ele desperta um grande sinal de alerta em todos os clubes, que fisicamente não é um jogador confiável. Pô, não sei se é culpa dele ou não é, mas dá azar, né? De machucar joelho, de quebrar o pé, como foi o metatarso algumas vezes e tal. E não um jogador que sai rompendo de lesões musculares a todo momento, embora ele também sofra disso. Então a grande desconfiança que se tem do Neymar é física. Se o Neymar joga 6 meses no Santos continuamente, se ele não se machuca, se ele entra sempre em campo, pela qualidade técnica que ele tem, a gente vai ver que ele vai jogar bem. O Neymar joga bem, o Neymar é um dos melhores jogadores da geração dele. Depois de Messi e Cristiano, ele é o melhor jogador dessa geração. Melhor do que Mohamed Salah, De Bruyne. Ele é melhor que todos os outros. A questão é física. E a desconfiança de todo mundo é física. Se ele jogar até o meio do ano bem no Santos, não só o Barcelona, mas acho que vários clubes da Europa devem se interessar pelo Neymar. Até porque, gente, faltando 1 ano para a Copa do Mundo, se o Neymar é desleixado, se o Neymar gosta de festa, se o Neymar tem todas essas coisas que acho que tem que entrar numa equação quando você vai contratar um jogador, mas faltando 1 ano para a Copa do Mundo, eu acho que vai ser faca nos dentes. O Neymar vai abrir mão de todo o resto que ele gosta e que ele tem direito de gostar da vida dele para se dedicar muito seriamente a uma carreira de jogador profissional para chegar muito bem na Copa. Então eu acho que é um bom negócio, uma vez que o Neymar esteja bem fisicamente, apostar nele por 1 ano até a Copa do Mundo. Eu, se fosse um clube europeu e eu visse que o Neymar consegue jogar no Santos, que ele consegue ter regularidade de jogos, nem técnica, tá? Porque isso eu nem coloco em questão. Se ele consegue ter uma regularidade física no Santos, eu aposto no Neymar por 1 ano. Outra coisa é apostar para ele ser titular, né? No Barcelona hoje o Neymar joga no lugar do Rafinha? Para mim não. É melhor jogador que o Rafinha. Mas o Rafinha é muito importante pelo trabalho que ele faz incansável sem a bola, porque o Rafinha é um cara de receber bola na frente e tal. Então é difícil porque você teria que mudar muita coisa para jogar e o que o Rafinha faz é muito importante. Sem o Rafinha, esse Barcelona não é esse Barcelona. E não joga no lugar do Lamine Yamal, porque você precisa para aquela ponta direita um canhoto, o Neymar é destro. Então ele poderia jogar como um falso 9, por exemplo, no lugar do Lewandowski, pode, mas teria que adaptar muito o time. No Barcelona acho que ele seria um jogador para ser o 10, para ser a posição que joga hoje o Gavi, ou que joga o Pedro, ou que joga o Dani Olmo, uma posição de 10 ali. Mas também um time que morde muito, muito intenso fisicamente, e eu não sei se ele conseguiria ter esse ritmo físico que o Barcelona hoje imprime e precisa de jogadores com ritmo físico muito, muito alto. Se ele conseguir isso, acho que ele pode ser um jogador útil de elenco. Não sei se jogar todos os jogos, jogar algumas partidas, porque capacidade técnica ele tem muito. E serve também para outros clubes europeus. Não sei se para jogar todos os jogos, para jogar sempre, mas para ter 1 ano antes da Copa do Mundo. E para jogar, temporada um clube europeu faz uns 55 jogos. Se você tem o Neymar ali para jogar, vamos supor que ele não se machuque, 30 como titular e mais 20 entra no decorrer do jogo, porque acho que ele tem que ser poupado durante as partidas e durante a temporada,
É um cara que pode ajudar muito qualquer clube europeu. A questão é física. Ponto final. 03, Thiago Silva. Acha que Neymar vai brilhar no Santos? Um abraço de Joca Marques Pi. Acho que sim, que ele vai brilhar no Santos. Se jogar, tá? Se jogar bastante jogos, se jogar 70, 80% das partidas. O Neymar é desses que, assim, ele vai melhorar muito os jogadores do Santos. Ele vai fazer com que muitos jogadores do Santos ao redor dele pareçam melhores. Ele vai ganhar muitos jogos sozinhos e a chance de fazer golaços e tal. Pô, ele é muito, muito bom. A gente viu jogadores não tão bons voltando pro Brasil, ou vindo pro Brasil e conseguindo jogar muito bem. A gente tem um dos melhores do mundo no futebol brasileiro. Se ele conseguir jogar, e eu realmente tenho essa dúvida, se ele conseguir jogar, se ele conseguir estar em forma, ele é quase imparável no futebol brasileiro. É um luxo ver o Neymar no Brasil, sinceramente. E mais uma aqui, é basicamente para ler o nome, que é do Lucas Foleto. Neymar voltou pro meu peixão. Deve estar feliz o Lucas, né? Todo mundo tem que estar feliz no Brasil, tá? Se você é rival do Neymar, se bem que hoje em dia, rival do Neymar, é difícil aí de colocar numa frase só. Se você é adversário do Neymar, claro que você está gostando menos do que se você é santista. Mas cá entre nós, eu duvido muito que um palmeirense, que um corintiano, que um São Paulino, que esteja triste que o Neymar está de volta. Outra coisa é que o Santos pode ficar um muito bom time e ganhar desses, né? O Santos não é café com leite. Claro que o Santos pode ganhar e competir com os outros, mas está todo mundo muito feliz. Tem que estar todo mundo muito feliz no Brasil de ter um jogador como o Neymar de volta. Eu acho que ele vai encher todos os estádios que todas as torcidas querem ver. Que claro, que quando for jogar Atlético e Santos, que vai encher o estádio do Galo, mas que vão querer que o Neymar perca, né? Mas todo mundo quer ver. Outra coisa é querer ver. Então, é assim muito, muito bom pro futebol brasileiro. Muito bom. Jordan Carrijo. Cruyff. Cruyff. Foi maior como técnico ou como jogador? O Cruyff foi maior como personagem do futebol. Não é que assim, jogador. Tecnicamente, taticamente, pô, um grande jogador muito importante. Como treinador, parte técnica, tática, filosofia de jogo também muito importante. Mas o Cruyff foi muito maior do que tudo isso, gente. O Cruyff foi um cara que que mais ou menos revolucionou a parte de marketing dos jogadores e as relações publicitárias dos jogadores. Só lembrar, né, que ele entrava em campo com a camisa da Holanda, diferente, com 2 listras e não 3. A Holanda era patrocinada pela Adidas, ele tinha contrato com a Puma e ele não usava no uniforme as cores da Adidas. Isso era certo ou errado? Pô, hoje a gente vê que o Cristiano Ronaldo é Nike, mas entra em campo com a camisa do Real Madrid da Adidas. A mesma coisa o Messi, que é a Adidas, e entrava em campo com a camisa do Barcelona, que é a Nike. Essas coisas acontecem hoje, mas o Cruyff foi o cara que levantou aquela discussão, que levantou várias discussões. E que depois também o Barcelona dele voltou a ganhar títulos depois de muito tempo, ganhou a primeira Champions com ele como treinador, mas o mais importante dele foi colocar a filosofia dele dentro do Barcelona. Ganhando os títulos, mas a filosofia, ó, nós vamos ganhar porque nós vamos jogar assim, 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 assim. E como isso foi seguido, foi ramificado. Então, resumir a técnica ao jogador é você pegar algo muito bom e querer fazer um story sobre aquilo. O Cruyff é um personagem muito mais complexo e muito mais importante do que simplesmente gols e assistências ou títulos vencidos como técnico. O que ele acrescentou para o futebol vai muito mais da forma de pensar, de ver o futebol, de questionar as coisas do futebol, do que simplesmente resultados, números e comparação com outros jogadores. Então, para mim, ele é uma das maiores figuras da história do futebol, também porque foi bom técnico e também porque foi bom jogador, mas pela capacidade dele de mudar o futebol, todo o ecossistema do futebol, desde a parte de marketing até a filosofia e o DNA de um clube de futebol, como ele fez com o Barcelona. Jonathan Knape. O que você acha do goleiro Chesney ser titular mesmo fazendo um monte de besteira? Acho que é o que tem, né? Sim, cá entre nós, entre Chesney e Akpen, o melhor é sempre que tá fora, né? Que não tá jogando. Eu acho o Chesney mais goleiro do que Akpen. Mais defesas difíceis, mais envergadura. A impressão que eu tenho é que toda bola que é um pouco mais no canto em Akpen custa a chegar. Mas sim, ele é mais atrapalhado também, né? Não sei se tá sem ritmo, tava muito tempo sem jogar, sem treinar. Tava 4 meses fora até o Barcelona chamar ele de volta e depois ainda demorou para jogar. Mas ele é mais goleiro que o Akpen.
Mas também, assim, o Barcelona hoje tem 2 goleiros nota 6, né? O Real Madrid tem um Courtois, que é um nota 9. O Manhã do Milan, para mim, é excelente também. Tá mais ou menos nesse nível aí. Tem outros clubes com excelentes goleiros e o Barcelona não. O Barcelona tem um goleiro bem inferior aos clubes que ele vai competir. Pô, Barcelona e Liverpool, né? Os 2 melhores da Champions na primeira fase. Alisson de um lado e Chesney e Akpenha do outro. Tem uma diferença muito grande. Olha que o Alisson nem tá já no seu melhor nível, né? Ainda é bom, mas já esteve no nível ainda melhor. O Barcelona tem um desnível muito grande de goleiro, seja um ou outro, porque o Akpenha vai um pouco melhor com o pé, um pouco mais rápido nas saídas, mas os dois são insuficientes para o Barcelona. Eduardo Urnal. Acha que o Real, com 4 atacantes e pouco meias, terá equilíbrio contra adversários fortes? Eu acho que pode ter. Não sei se terá. Acho que pode ter. Para isso, eu acho que precisa defender melhor do que fez, por exemplo, contra o Barcelona no 5-2. No 5-2 contra o Barça, o Ancelotti colocou Vini e Rodrigo dos lados, Valverde e Camavinga por dentro, uma linha de 4 jogadores, o Bellingham um pouco mais à frente desses 4 e o Mbappé mais à frente ainda, né? Era quase que um 4-4-2 ou um 4-4-1-1. E por que o Bellingham não ficava junto com o Mbappé? 2 jogadores. Ele voltava um pouco mais, porque o Barcelona tinha Marc-Casador, Pedri e Gavi no meio, e com o Bellingham um pouco mais atrás, atrapalhava essa circulação de bola do Barcelona por dentro. A questão é que o Rodrigo é muito solidário na marcação por um lado, só que o Mbappé era pouco, então o Barcelona circulava fácil a bola entre os zagueiros, e o Vini também trabalhou muito pouco defensivamente naquele jogo. Se vocês pegarem para ver aqui, depois do 5-2, eu fiz no dia seguinte um café com o Beckler analisando os gols do Barcelona, e como o Koundé teve muita liberdade, o terceiro gol, aquele de cabeça do Rafinha, ele vai caminhando para fazer o gol. Então dá para jogar com esses 4. Hoje está muito difícil tirar o Rodrigo do time. Se eu não me engano, nos últimos 10 jogos ele tem 10 gols e 2 assistências. É algum número assim. É excelente o Rodrigo de dezembro para cá. Está numa subida muito grande. Não dá para tirar ele mesmo do time. Agora, eu acho que para esses 4 funcionarem, a melhor chance de equilibrar é que o Bellingham brilhe um pouco menos. Que o Bellingham seja o jogador mais recuado para ajudar mais nas funções defensivas e liberar um pouco mais o Vini e o Mbappé. Então seria defender com Bellingham, Camavinga, Valverde e Rodrigo, uma linha de 4, com Vinícius e Mbappé na frente, e esses 2 também ajudando mais. Para mim, a forma desses 4 encaixarem. Que Bellingham e Rodrigo sejam meio-campistas sem a bola, e que Vini e Mbappé sejam mais solidários também para ajudar a não deixar estourar lá atrás. Tá difícil de tirar o Rodrigo, porque ele era o elo mais fraco, né? Pô, você tem Bellingham, Mbappé e Vinícius. Você vai tirar um desses 3 para colocar um meio-campista a mais? Eu acho pouquíssimo provável contratar o Mbappé como foi e ele não jogar. O Vinícius é o melhor do mundo. O Bellingham é o mais meio-campista desses 4. Então não, o normal era que o Rodrigo fosse mais sacrificado. Só que com o que o Rodrigo está jogando não dá para sacrificar o Rodrigo. Então acho que tem que ter uma ajuda maior de todos quando o time estiver sem a bola. Futebol não se faz só com grandes jogadores e bola no pé. A maioria do tempo um jogador que está sem a bola. Ou ele está se deslocando para receber, ou o time dele está sem a bola. Então é muito importante o trabalho sujo, o trabalho solidário, para que dê certo. Santos, na verdade, Santos, porque não tem nem A, 1. Marcelo, vendo a temporada do Vitor Roque no Betis, você acha que ele pode ser útil no Barcelona? Por enquanto não, tá? Acho que ainda precisa evoluir mais o Vitor Roque para poder voltar para o Barcelona. Hoje, por exemplo, o Leva tem de reserva Ferran Torres, Paul Victor e Ansu Fati. Né? Qualquer um dos 3 pode jogar no centro do ataque, normalmente joga mais o Ferran Torres. O Ferran ainda tem um pouco mais de domínio de bola, de noção de, às vezes, sair do espaço para que outro aproveite e tal. Ele tem um trabalho coletivo que ainda é melhor do que o do Vitor Roque. O Vitor Roque acho que tem mais gol que o Ferran, tem mais presença de área, enfim, é um jogador mais brigador até do que o Ferran Torres. Mas se o Vitor Roque volta hoje para o Barcelona com o que ele apresentou no Betis, ainda é insuficiente, porque o Ferran Torres ainda é insuficiente. Então, precisa evoluir mais. Os domínios do Vitor Roque ainda são muito longos, às vezes demora para soltar a bola, às vezes esse trabalho de sair, uma jogada de primeira, um toque de primeira, como que ele domina a bola já girando e tal, ainda não é do nível que o Barcelona precisa, e também não está fazendo tantos gols assim no Betis, né? É um dos jogadores que mais perdeu gols, chances claras no Campeonato Espanhol. Então, não está sendo um homem-gol, acho que ele tem 7 gols no Betis até aqui. Não está sendo um homem-gol que talvez se esperava e como ele se destacou no Brasil. E no resto de trabalho
que um atacante tem que fazer de sair da área, de oferecer opções, de domínios precisos e tal. Isso é o que ele ainda mais peca. Já pecava no Atlético Paranaense, ainda não era a dele, não evoluiu no Barcelona e no Betis ainda me parece insuficiente. Mas, quanto mais jogar, maior a chance dele melhorar esse tipo de coisa. Vamos ver ao final da temporada. Lembrando que o Betis tem 2 anos de contrato com o Vitor. Então ele já cumpriu meio ano, ele vai até o meio de 2026, é o contrato dele de empréstimo com o Betis. JVDL.G. Acha que esse vai ser o maior Brasileirão da história? Pô, não sei, porque eu não lembro dos outros. Então isso aqui é quase que um top. Mas cá entre nós, eu acho que, eu já falei isso aqui outras vezes, quando as pessoas falam que o nível do futebol brasileiro é muito baixo, eu falo, pô, essas pessoas estão meio com a visão viciada de que talvez anos atrás era assim, e hoje não é mais. Os clubes brasileiros hoje têm muita grana, muita grana. Outra coisa é que tinha que ter um fair play para que a grana não venha de um dono rico que vai lá e coloca dinheiro. Mas é assim que acontece, né? É o dono rico do Botafogo, é o dono rico do Cruzeiro, é o dono rico do Bahia, é o dono rico do Atlético Mineiro, esse ano menos, né? O investimento dos 4 R's no Galo. Então, você tem isso. Aí você tem patrocinadores fortes de casa de aposta como, bom, todos têm, quase todos têm, mas que o Corinthians, por exemplo, tem uma muito forte, inclusive pagando o salário do Memphis. Outros clubes que se estruturaram, como Palmeiras e Flamengo. No Sul também tem um investimento forte em Grêmio Internacional. Enfim, o futebol brasileiro hoje é muito rico, consegue reter jogadores por mais tempo. Ah, mas o Estevão já está indo embora, o Endrick saiu cedo, o Vitor Roque. Pô, perder jogador para Real Madrid, Barcelona, Chelsea, isso vai perder mesmo. Os outros vão ficando um pouco mais. E também a volta de outros jogadores brasileiros, nem tão velhos assim, às vezes é realmente uma galera final de carreira, e outros são jogadores que têm aquela história do Gabigol, né? Que ele falou no Podpah. Foi um episódio, inclusive, de Fred Beckler Explicam. Foi uma pergunta que alguém fez aqui e que gerou um Fred Beckler Explicam, para vocês verem a importância das perguntas de vocês, que era o Gabigol falando que prefere brigar por título todo ano no Brasil do que jogar no 10º colocado do campeonato inglês. Então, ainda tem jogadores fazendo o caminho de volta. Gabigol, Gerson, Pedro. E tem outros também que voltaram cedo, que não ficaram muito tempo na Europa, por conta disso. Então, não sei se é o melhor ou maior da história, mas que cada vez o futebol brasileiro está mais forte, isso sim. By King Lucas. Flick deveria ser menos vertical para tomar menos gols? Até pode ser by King Lucas, mas se ele for menos vertical, o time também vai fazer menos gols. Assim, não dá para ser menos vertical e ter esse ataque que tem e tomar menos gols. O Barcelona precisa disso, o Barcelona precisa tocar a bola muito rápida para gerar espaço e lançar os seus atacantes na frente para correr. Isso muitas vezes vai fazer com que esses toques sejam imprecisos, que você perca a bola e que você gere contra-ataque do adversário. Enfim, o Barcelona, às vezes até não cometendo erros, não é que comete um erro de passe ou de drible, é desarmado e contra-ataque, mas quer marcar lá em cima, o adversário sai dessa marcação e depois consegue atacar as costas da defesa do Barcelona, essas coisas acontecem. Então, se ele for menos vertical, ele vai fazer menos gols também. A intenção do futebol é fazer mais gols do que toma. Isso o Barcelona consegue. Melhor ataque da Champions, melhor ataque do Campeonato Espanhol, melhor saldo de gols dessas duas competições também. A parada é, quando jogar contra defesas muito fechadas, que tem sido o grande problema do Barcelona, Leganés, Las Palmas, Atlético de Madrid, contra essas defesas fechadas, que ele tenha melhor eficácia na frente, que ele consiga fazer mais gols, que ele consiga gerar mais nessas defesas fechadas e não se expor aos contra-ataques, embora foram poucos que ele gerou para esses times. Então ele precisa basicamente que lá atrás os caras sejam tão bons como lá na frente, como eu disse na primeira pergunta aqui. Não acho que tem que ser menos vertical, não. E outra, essa verticalidade diverte o torcedor, né? O torcedor tá feliz com a quantidade de gols que o time tá fazendo e tal, acha que tropeçou demais em La Liga, mas tirando isso, o torcedor tá muito feliz com o desempenho do time. Fernandes B. O que significa o mascote do Barcelona? Tem várias coisas. É um gato, então chama Cat, e C-A-T, Cat. É a sigla da Catalunha, né? Ele tem as cores do Barcelona, então o corpinho dele é amarelo com a camisa do Barça. São também as cores da Catalunha, o amarelo e o vermelho. Que mais que a gente pode falar que tem aqui de semiótica nesse mascote do Barcelona? É uma forma, assim, não tem nenhum significado histórico, o Barcelona não é conhecido como os gatos por aí, não tem nada disso, tipo,
os torcedores do Flamengo, o Urubu, o Galo com o Atlético Mineiro, então não tem nada disso, é simplesmente algo que foi criado agora para o aniversário de 125 anos, com um intuito comercial, de se vender os bonequinhos do Cat por aí, e esse jogo de palavras, de gato e o Cat de Catalunha, e as cores da Catalunha, basicamente isso. Esse casal 20. Fala, mestre, por que Rafinha não é mais capitão do Barça? Rafinha é capitão do Barcelona. Ele é o quarto capitão. O primeiro é o Ter Stegen, o segundo é o Ronald Araújo, o terceiro é o Frenkie de Jong e o quarto capitão é o Rafinha. Eles são escolhidos por votação dos próprios jogadores. Então, quando o primeiro capitão está em campo, ele usa a braçadeira. Quando o primeiro não está, mas o segundo está, o segundo. O Rafinha é o quarto capitão. Teve um momento da temporada que Frenkie de Jong, Ronald Araújo e Ter Stegen estavam machucados e o Rafinha, por mais vezes, utilizou a braçadeira. Mas tem vários jogos que o Rafinha está jogando, que o Frenkie de Jong entra e que o Rafinha tira a braçadeira e passa para o Frenkie de Jong. Ninguém tirou a capitania do Rafinha. Tem uma hierarquia a ser seguida e ele é o quarto nessa hierarquia. O seu nome é impossível. RNXKVYN. Não faço ideia do que está escrito aqui não. É incomum pensar que Paris Saint-Germain será mais pedra no sapato nessa Champions que o Manchester City? Eu tô com você. Se é incomum, já somos dois. Seria pior para mim para o Real Madrid se ele tivesse que jogar contra o Paris Saint-Germain do que contra o Manchester City. O Paris Saint-Germain, tanto que ganhou do Manchester City outro dia, 4-2. Para mim é um placar do tamanho que foi. Só acho que o Manchester City não mereceu fazer 2 gols naquele jogo. O Paris Saint-Germain talvez tenha merecido fazer 3 ou 4. O Manchester City não mereceu fazer 2. Muito rapidamente ele fez 2 gols e tal. Mas a capacidade do Paris Saint-Germain de pressionar, de correr mais com o adversário para frente ou para trás, de ser muito vertical nos ataques como ele foi contra Manchester City, contra Stuttgart, porque em outros jogos da primeira fase não, né? Contra PSV, contra o Atlético de Madrid, contra Girona, ele teve mais dificuldades contra defesas mais fechadas atrás. Contra esses times que ofereceram mais espaços, ele foi muito bem. Então acho que sim, neste momento, o Paris Saint-Germain acho que daria mais trabalho, por exemplo, para o Real Madrid do que eu imagino que o Manchester City vai dar. Outra coisa é que 10 dias que faltam aí, né? Faltam 12 dias para essas 2 semanas. A capacidade que o Manchester City pode ter de melhorar. Mas assim, pelo que estou vendo do Manchester City, me parece hoje que é um time tão assustado, é um time que não está bem de cabeça. Está inseguro. E a insegurança gera erros. E esse erro deixa o time assustado. Você tem tudo isso aí. E o Real Madrid do outro lado, eu tenho muito mau pressentimento para o Manchester City, tá? Do que pode acontecer com ele. E olha que todo o pressentimento que eu tenho de que o Real Madrid vai se classificar com alguma tranquilidade parte do que eu acho do Manchester City, não do que eu acho do Real Madrid. Eu sei que o Real Madrid tem ótimos jogadores de muita velocidade, tem capacidade de roubar a bola no meio, mas o Real Madrid também me deixou dúvida nos grandes jogos. Contra o Barcelona 2 vezes, contra o Dortmund mesmo tendo ganhado, contra o Stuttgart mesmo tendo ganhado, contra o Liverpool foi muito mal o Real Madrid. Nem falo contra o Milan, porque são 2 camisas pesadas, mas nem parecia ser um grande jogo, embora as grifes dos times sugiram isso. Mas tudo que eu acho que o Manchester City vai sofrer contra o Real Madrid parte do Manchester City, não parte até do Real Madrid. Essa sensação que eu tenho que é um confronto muito desequilibrado, e eu acho que contra o Paris Saint-Germain não seria desequilibrado assim. Tem 2 do Matheus X Barbosa. Flick não é guardiolista e o Luiz Henrique sim. Há semelhanças entre o modo de jogar das 2 equipes? Tem. Até porque assim, o Flick não é dessa escola, realmente não é guardiolista e tal, mas tem muita coisa em comum de querer ser protagonista, atacar muito, atacar via passes curtos, entre ter muito a bola e fazer ela sair com qualidade, atraindo seu adversário para jogar a bola nas costas da defesa deles. Isso tem muito em comum. O que eu acho que tem mais de diferença é que um time guardiolista, como o do próprio Pep Guardiola ou do Luiz Henrique, ou o Barcelona do Xavi, por exemplo, se eles não podem ser vertical, se ser vertical vai ser arriscar muito, perder bola, que o jogo fique de lá e cá, eles preferem calmar e tocar, e tocar, e tocar, e construir mais ataques posicionais e lentos. Até para se defender com a bola no pé também. O time do Hans Flick não liga de atacar muito rápido, se bobear, se precipitar, para depois roubar essa bola de novo e fazer isso de novo. Essa para mim é a diferença fundamental entre esses dois. Fora que, bom, aí depois tem umas nuances de jogo, tipo, o Barcelona do Hans Flick joga com um atacante muito por dentro, um centroavante, o Lamine mais aberto, mas muitas vezes o Lamine também por dentro, para abrir corredor para os laterais.
O Paris Saint-Germain joga com os atacantes muito abertos e às vezes até o Hakimi entra mais por dentro do que os atacantes, né? Não vem jogando com um 9 típico. Os meio-campistas do Barcelona são... Os do Paris Saint-Germain também são muito intensos para roubar. Então, assim, tem mais semelhanças do que diferenças. Eu percebo o Paris Saint-Germain se defendendo quando está atacando, deixando uma linha de 3 jogadores atrás, né? Deixando o Lucas Hernandes, Marquinhos e o Pancho. O Barcelona ataca com os 2 laterais. Tem algumas nuances táticas diferentes. Mas, basicamente, os dois querem roubar muito a bola na frente, querem atacar de forma agressiva, não querem se defender lá atrás. O que eu acho que tem mais diferença aqui entre os dois é o Paris Saint-Germain e os times guardiolistas. Eu acho que tem mais paciência para ter a bola no pé e se defender com ela do que o time do Hans Flick, que quer ter a bola. Vai se precisar atacar mais rápido, porque isso pode gerar algo positivo, não liga tanto de ficar muito tempo com a bola, não. E a outra do Matheus X Barbosa é: jovem tem que jogar e não deve ser protagonista de um time, como é o Barcelona. Como administrar o Lamine Yamal? Então, a questão é que o Lamine Yamal não serve muito para essas regras, tá? Isso aqui que você falou, jovem tem que jogar? Tem que jogar. Se você tem um jovem de muito valor e ele não tem espaço no seu time, é melhor você emprestar ele para outro. Só que também, assim, você colocar a responsabilidade do seu time em um menor de idade, que é muito inconstante, né? Assim, um ser humano em formação e tal, também não parece ser o ideal. Isso daqui vale, por exemplo, para o Pau Cubarsí, ou para o Gavi no seu tempo, ou para o Pedri também, que era muito jovem e tal. Não vale para o Lamine Yamal, porque o Lamine Yamal é desses jogadores destinados a quebrar a porta. Ele é imparável. É impossível você fechar o futebol do Lamine Yamal numa porta e esperar para ir abrindo aos pouquinhos, para ele ir entrando aos poucos. Não dá. Jogador que você tem que proteger ele fisicamente. Se não estiver bem, as lesões do tornozelo e tal. De resto, tem que jogar e aí tem que ajudar a administrar a cabeça dele, né? Para ele não morar numa nuvem, para ele ter a cabeça bem mobiliada, para as coisas estarem sempre no seu lugar e tal. Então a administração em cima do Lamine Yamal, para mim, passa muito mais por administrar a cabeça dele, por tudo que virá, mas é impossível você controlar minutos de Lamine Yamal. Dos outros dá, tipo Cubarsí, de Gavi e tal, isso aí, beleza, por mais que sejam muito bons. O Lamine é uma força da natureza incontrolável. 021, Joãozinho 22. Fala, MB, o que acha do City ainda não ter contratado um volante meio-campista, sendo que é o setor onde o time mais sofre? Eu vi hoje o Fabrício Romano falando que eles estão atrás do Nico, do Porto, né? Tem multa rescisória de 60 milhões e o Barça ficaria com 40, se o Manchester City pagasse a multa. 40% de 60 milhões é 24 milhões de euros. Seria muito boa para o Barça. Eu acho que não contratou ainda, e o Nico nem é um volante meio campista, né? Ele é um jogador mais à frente. Apesar de ser fisicamente forte e tal, ele dá a sensação de ser um cara mais defensivo, pelos choques físicos que ele pode fazer, mas é um meio campista mais ofensivo. Pelo menos no Barcelona nunca foi 5, ele sempre foi mais 8. Fui interrompido. Enfim, estava falando sobre o Nico. A questão é que talvez ele não seja o volante defensivo que o Manchester City precise pela ausência do Rodri. E se você contrata um super 5, se você contrata um 5 para resolver o seu problema da ausência do Rodrigo, o que você faz com esse cara daqui a 6 meses quando o Rodri voltar e for o dono da posição? Então é meio difícil substituir, quando existe um degrau muito grande entre o titular e o reserva, com uma contratação para ser o titular, porque depois você não tem o que fazer com o cara. Inclusive em Barcelona falaram que o Manchester City sondou o Busquets para a posição do Rodri por empréstimo até ele voltar. Porque a qualidade tem, falta a questão física de competitividade do Busquets desde que saiu do Barcelona, mais de um ano fora já, né? Mas, inclusive, ele não teria aceitado. Mas a questão de substituir um jogador desses quando machuca é essa. Porque que você vai fazer com um cara que você vai pagar milhões quando o titular voltar para ocupar o lugar dele? Johnny, 97. Fala Blacklerzinho. Vai te surpreender se o Barça ganhar a Champions? Já respondi, né? Sim, me surpreenderia se o Barcelona ganhasse a Champions. Mas assim, já me surpreendeu de estar onde está. Assim, de estar jogando como está, eu já estou surpreso. Mas eu ainda acho que a questão defensiva vai pesar em algum momento do mata-mata. Dudu Monteiro, 25. Como foi a experiência de assistir um jogo do Barça pela transmissão de colegas de trabalho sem estar lá? Pô, foi horrível, foi péssimo. Me senti um inútil. Basicamente foi isso. Para quem não sabe, né, eu não estive no Barcelona e no Atalanta. Me senti um inútil.
É tipo um jogador quando está no banco de reservas, né? Não pode fazer nada para ajudar. Eu tentei fazer o máximo que eu pude para ajudar o Quesada, passei dicas, respondi algumas questões que ele tinha e tal. O que eu pude fazer eu fiz, mas nem precisava. O Quesada é esperto, ele está nisso há 1 milhão de anos, ele sabe fazer. É um jogador no banco de reservas. Você se sente inútil até você jogar. Basicamente foi o que eu senti. RSCHMN underline. O que está rolando de verdade com Endrick no Real Madrid? De verdade mesmo? O técnico acha que tem outros jogadores que merecem jogar mais. Simples assim, sem teorias da conspiração. Essa pergunta que dá a sensação de que o Endrick é o melhor jogador do planeta, ou que o Endrick tem que jogar todos os jogos, ou que o Endrick sempre que entra vai bem. Também pode dar assim, sempre que o Endrick entra vai bem. Não é assim. E que ele tem que jogar sempre. Não. O técnico acha que ele tem 18 anos, que ele ainda tem uma vida pela frente, que o técnico pode escolher quando que ele vai jogar, se vai ser agora, se vai ser depois, se é mais importante para ele ficar ali treinando e não ser emprestado do que jogando. Se o Endrick jogar, você vai expor que ele não está pronto, que ele precisa estar mais pronto para jogar e para não ser exposto, criticado e tal. Então, de verdade o que está rolando, o técnico acha que tem melhores opções nesse momento para jogar no lugar dele. Acho que é só isso. J. Campelo. Quantos países você já visitou? Qual o mais diferente e qual você gostou mais? Eu acho que eu já visitei quase 30 países. O mais diferente é o Japão, dos que eu já fui. O Japão é um outro mundo, assim, se escreve diferente, o ritmo é diferente, as pessoas são diferentes, o comportamento é diferente. É tudo muito, 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 muito diferente. É o mais diferente que eu já visitei de longe é o Japão, e também o mais longe que eu já fui. Acho que a Austrália é mais longe. Qual eu gostei mais? Assim, eu gosto muito Espanha e Itália, para longo prazo, né? Assim, qualidade de vida, alimentação, idioma e tal. Não estou nem contando o Brasil. Mas para passear, para viajar assim em pouco tempo, África do Sul é legal, porque é muito diferente também, tem uma cultura muito rica e tal, e tem uma história também muito grande. Gostei muito da África do Sul e eu gostei muito de fazer safari na Tanzânia. Então, esses dois da África, eu também na África fui ao Egito, mas eu gostei mais de Tanzânia e de África do Sul. Acho que isso. E, assim, belezas naturais também. O pôr do sol e o nascer do sol na savana africana, pô, é bem, bem legal mesmo. O comportamento dos animais, as expressões culturais na África do Sul também, e a natureza da África do Sul, enfim. Gostei bem desses dois e o mais diferente de todos que eu já fui é o Japão. Tô na última, hein? A última é cantores nacionais preferidos. Ó, se a gente for, por exemplo, samba, Zeca Pagodinho, Benito de Paula, Martinho da Vila. Cantores homens eu tô passando aqui, senão seria cantoras, né? Então, cantores. De samba tem pelo menos esses três. Arlindo Cruz, também. Jorge Aragão. Mais pra pop, Samuel Rosa. Mais pra MPB, Belchior. Quem mais? Lulu Santos, Tim Maia. Eu acho que eu vou nessa linha daí. Acho que desses aqui, quem destoa um pouco mais, que vai para um pouco mais de pop rock, é o Samuel Rosa, né? Gosto muito de Cazuza, Raul Seixas. Pô, a música brasileira é foda, é muito boa mesmo. Então, assim, não consigo nem fazer um ranking, mas Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Benito de Paula. Todos esses que eu citei, não vou conseguir tirar ninguém e colocar mais. Mas são esses, os meus cantores favoritos. Eu imagino que vocês estejam vendo isso no sábado de manhã doidões, porque vocês escutaram muitas músicas desses aqui e de tantos outros e outras brasileiros ou não nessa sexta. Eu espero que isso que vocês tenham feito. Se não, ainda tem um final de semana todo para fazer. Pare tudo que você está fazendo e coloque Zeca Pagodinho, a melhor coisa que você pode fazer no seu sábado de manhã. E vai aproveitar, meu povo. Bom final de semana para vocês. Muito obrigado para quem esteve aqui, para quem ainda viu os meus livros e o meu quadrinho. Se você chegou até aqui, eu imagino que você gostou. Deixa um like aqui, deixa um comentário sobre os seus cantores favoritos e sobre os temas do vídeo. E volta pro próximo, então se inscreve no canal. Só isso que eu tô pedindo. Valeu, gente. Bom final de semana e bom dia. Bom sabadão para vocês, hein? Tchau, tchau.